galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele e seja que o reino seja em nós, a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o reino seja em nós, nossa vida só por ele.
Pronto? Bom dia, irmãos, bom dia aos nossos amigos. Nós, nesse momento, estamos na igreja, a igreja está vazia, mas nós continuamos a nossa adoração ao nosso Senhor. Nós vamos fazer o nosso culto hoje de forma totalmente online e também a escola sabatina. Nós vamos tocar mais uma música agora, na sequência, que é a música que fala sobre oração, sobre estarmos na presença do nosso Senhor. A música é Vinde às Águas. Essa música era para nós nos prepararmos o nosso espírito. O pastor estará fazendo na sequência a recapitulação da lição, mas nós queremos a participação de vocês. Então você vem, você participa, entra nos comentários, coloque a sua dúvida, coloque ali as suas certezas para ajudar no desenvolvimento do tema, né? Além disso, quem quiser também pode acessar pelo Zoom. O Zoom, o link está liberado para os membros da igreja e pode fazer a participação direta aqui junto com o pastor. Na sequência, depois nós teremos o pastor Leonardo, que estará falando, trazendo a mensagem de Deus para nós. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Enquanto isso, você pode colocar aí o seu bom dia, coloca a sua dúvida, manda abraço para quem quiser, participe conosco, certo? Vinde às águas, feche seus olhos ou aprecie essa música da forma mais agradável que for para você, mas que nós tenhamos nosso espírito nas mãos do nosso Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar e na sequência a música. Santo Deus e Pai, muito obrigado pela manhã de sábado que nos concede, muito obrigado por esses momentos que estamos aqui. Dá-nos a tua paz. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que tudo que nós viemos a ouvir, tudo que vamos ler, fique não simplesmente gravado no nosso coração, mas que nós possamos ter forças de colocar em prática. É o que pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Vinde às águas, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto ele está, deixe deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto ele está, deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte todos vós que tendes sede,
porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Que foi, Sérgio? A tua graça me satisfaz.
Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Bom dia, queridos amigos. Nós estamos felizes aí por poder estar dando início, né, ao nosso culto nesse momento. E nós vamos agora, já tivemos nosso louvor, já tivemos o nosso momento aí de meditação. E tenho certeza que cada um de vocês aí que está nos acompanhando pelo Face, pelo Zoom, tem dedicado esses momentos de louvor para poder conversar com Deus, para poder expressar para Ele tua gratidão por mais um dia de vida, por mais um sábado de bênçãos que Deus tem nos dado, porque hoje a nossa igreja ela está com as portas fechadas, mas a nossa gratidão é porque a porta da graça ainda está aberta e que mesmo uma igreja física com as portas fechadas, nós temos ainda a companhia da nossa irmandade através das redes. Isso daí é uma bênção para nós. Se fosse uns tempos atrás aí, sem as redes, teria ficado muito mais complicado para nós tratarmos das necessidades da igreja e também muito mais complicado para recebermos as bênçãos desses cultos. O Kleber, ele está com a gente aí, o Leonardo, o pessoal do Departamento de Comunicação, e nós já tivemos já o nosso hino inicial. Agora, nós vamos ouvir, então, o Provai e Vede. Esse Provai e Vede, nós já assistimos ele, e é a história fantástica. Então, enquanto o Provai e Vede vai passando, você acompanha o Provai e Vede, e tira um momento ali também para mandar o link do culto para outros irmãos da igreja que não estão no grupo do WhatsApp, ou mandar também para eles o endereço do Face, para eles poderem acompanhar o culto
desta manhã. Kleber, tudo certo então com o Provai e Vede? Dá para colocar na tela para nós? Provai e Vede. História de hoje: boa reputação. Este é Raimundo Nonato, casado com Jacinete e pai de 3 filhos. Eles são adventistas do 7º dia e vivem na cidade de Rio Branco, no Acre. Raimundo é um pequeno fabricante de estofados e desenvolve uma linha própria de poltronas desenhadas exclusivamente para o mercado popular em sua região. Raimundo e sua família são muito atuantes na igreja e participam ativamente da pregação do Evangelho. Eles são muito conhecidos na comunidade e queridos por todos os seus vizinhos. Recentemente, eles cederam a sua casa para a realização do evangelismo em seu bairro e em todas as noites é grande o número de visitas. No entanto, há algum tempo, a família passou por uma grande provação, quando sua pequena fábrica de móveis não ia bem devido à crise financeira do país e por estarem envolvidos na recuperação de um filho envolvido com as drogas. Raimundo reuniu forças para não se abater e continuar seu trabalho, sem imaginar que os negócios ficariam ainda piores, quando na madrugada do dia 24 de janeiro de 2018, um curto-circuito provocaria um grande incêndio em sua fábrica de móveis. Numa tentativa desesperada de ajudá-los, um vizinho conseguiu subir no muro e entrou em seu terreno. Depois que ele bateu em sua porta e os acordou, viram que um enorme incêndio estava a ponto de atingir a casa e também outras moradias. Em pouco tempo, os bombeiros já combatiam as chamas e no final da manhã, o incêndio já estava totalmente controlado. Nenhuma casa foi atingida pelo fogo. Raimundo perdeu tudo: equipamentos, materiais, tecidos, espuma, madeira, inclusive os móveis, que estavam prontos para serem entregues. Foi então que a família percebeu a importância de se viver uma vida de serviço, de amor ao próximo e de ter uma boa reputação na comunidade. Naquela manhã, a notícia do incêndio se alastrou pela vizinhança, pela igreja, pelo comércio e começaram a receber ajuda de todos os lados. Receberam novos equipamentos, materiais para reiniciarem a produção de móveis, dinheiro e apoio humano. Outras denominações religiosas também os ajudaram nesse grande recomeço. Antigos e novos clientes vinham encomendar móveis, até mesmo sem necessidade, só para ajudá-los. Hoje, a família reconhece que o fogo consumidor permitiu que experimentassem o poder de Deus em suas vidas, realizando um verdadeiro milagre. A fábrica foi reconstruída e está muito melhor. Raimundo contratou mais funcionários para dar conta das entregas. Um deles é o seu filho, que depois de muitas orações e um tratamento intensivo, conseguiu se libertar definitivamente das drogas e voltou para sua família e para a igreja. Louvado seja o nosso Deus! Queridos irmãos, que experiência maravilhosa vimos através desta história. E agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Mensagem poderosa esta. O meu vídeo está fechado. Isto. Irmãos, que mensagem linda, né? Que testemunho bonito esse que nós ouvimos. Nós vamos, nesse momento, separar os nossos dízimos e as nossas ofertas nas nossas casas mesmos. Onde você está, durante este hino agora que nós vamos colocar, você pode ali separar a tua oferta a Deus. As tuas economias, aquilo que você separou, aquilo que você preparou, isso daí você separa e coloca dentro do envelope, guarda ele de maneira assim, bonitinha, guardada ali, enrolada,
para que no próximo sábado você possa entregar lá na salva. Então, durante esta próxima música agora, você tem um momento para você adorar o Senhor na sua casa, separando ali, então, o seu dízimo e as suas ofertas. Léo, pode colocar para nós, então, a música do ofertório? Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Neste momento, vamos fechar nossos olhos. Bênção sem Parar medida, na nossa casa, vamos, bênção se sem possível, ajoelhar. Se você puder fazer isso, faça desse momento um momento assim de adoração agora, mas com os joelhos dobrados, se possível. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem dado para cada família da nossa igreja, pelas bênçãos que tem dado para cada filho, para cada filha Tua que vive neste planeta de dor. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Neste momento, Senhor, nossa igreja esteve Te adorando com seus dízimos, com as suas ofertas. E eu quero também, ó Deus, Te pedir uma bênção especial sobre cada filho Teu, Senhor, que participou ou que se preparou para disto num outro momento. Entrego todos nas Tuas santas mãos, fazendo isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós teríamos então o nosso culto na igreja e o nosso pregador seria o pastor Leonardo. O pastor Leonardo, ele é secretário da associação, ele trabalha na área de família e mordomia. Não, mordomia, a parte da família é o pastor Messias, né? E o pastor Leonardo, então, ele vai apresentar a mensagem para nós hoje. E o título da mensagem do pastor Leonardo é Quem conhece, cuida. Pastor Leonardo, meu amigo, que Deus te abençoe ricamente. Aqui pelo Zoom nós estamos só com alguns líderes que estão montando o programa e a igreja ela está participando aí pelo Face. Depois a gente dá um retorno para você aí, pastor Leonardo, de quantos membros a gente teve presente no culto de hoje. Que Deus te abençoe, pastor Leonardo. É contigo então. Muito bem. Obrigado então, pastor Milton. Bom dia a todos os nossos amigos, membros aí da Igreja da Santa Cecília. Possivelmente nós tenhamos alguém também das nossas outras igrejas aqui do distrito. E é uma alegria podermos estar juntos nesse sábado. Como o pastor Milton colocou, nós estaremos juntos presencialmente nesse sábado aí pela manhã, mas em decorrência da questão aí do Covid, e por uma questão de cuidado, de zelo, nós optamos por fechar a igreja nessa manhã, porque muitas pessoas da igreja estão com suspeita de Covid, não é confirmado, enfim, mas por uma questão de segurança, então, nesse sábado, em princípio, nós estaremos aí com a igreja fechada, e o próximo final de semana é outra história, a gente tem que ver semana após semana como é que vai ser a realidade, mas é muito bom estarmos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente, para louvar e adorar o nome de Deus. O pastor Milton, ele citou aí o título do sermão. Eu escolhi esse título por causa de um texto da Bíblia especificamente, que eu vou convidar você a ler daqui a pouquinho, e também porque ele é um resumo
da história que nós vamos, ou da parábola que nós vamos meditar nessa manhã, como texto principal da mensagem dessa manhã, e também em relação ao que está acontecendo nesse final de semana, ou que inicia-se nesse final de semana, e vai se estender por toda a semana, que é a proposta do evangelismo para resgatar aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, né? Ontem, não sei quantos de vocês puderam participar e assistir a live que foi promovida pela TV Novo Tempo, no canal da Novo Tempo pela internet. O pastor Luiz Gonçalves, o Quarteto Arautos do Rei, eles estiveram ali num momento muito especial, cantando hinos. O pastor Luiz falou em 3 momentos, entre eles teve música do Quarteto Arautos, teve um testemunho de uma pessoa que entrou lá e contou da forma como ele voltou para a igreja. E essa live foi um início, um start para o programa que vai acontecer ao longo dessa semana. Todavia, a semana vai ser coordenada pela Novo Tempo, mas ela volta às atividades só amanhã. Hoje é um sábado especial. A proposta de hoje, para todas as igrejas do território da divisão sul-americana, é que seja um dia onde nós, membros da igreja, nos mobilizemos para ir em busca daquelas ovelhas que estão um pouquinho distantes do curral, do redil, do rebanho do pastor. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. Se você tem a sua Bíblia em mãos, eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Provérbios primeiro. Provérbios capítulo 27, verso 23. Provérbios capítulo 27, verso 23. Eu lembro uma vez que o pastor João Augusto, ele já é pastor jubilado, trabalhou no nosso campo, ele falou assim: pastor, o senhor que é secretário da associação, eu tenho um texto perfeito para o senhor, ou que tem a ver com o trabalho de vocês. E ele me apresentou esse texto. Eu já havia lido esse texto em outros momentos na Bíblia, com certeza, em anos bíblicos, mas tem alguns textos que a gente não, assim, se apercebe a profundidade deles, e às vezes, em determinado momento da vida, a gente acaba refletindo de uma forma mais intensa. E esse foi o caso. E quando ele me mostrou esse texto, eu vira e mexe tenho usado ele ao falar com secretários, secretárias, porque ele resume o trabalho da secretaria. Tem gente que pensa que secretaria cuida só de dados, informações. Isso é uma visão muito pequena do que é a secretaria. Qualquer departamento da igreja, a principal função dele é lidar com pessoas e visando a salvação. E o principal objetivo da secretaria é fornecer informações, enfim, para que as pessoas sejam pastoreadas, cuidadas e salvas. Então, dá para se dizer que o principal propósito da secretaria é salvar. E aqui em Provérbios, capítulo 27, verso 23, diz assim: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Aqui, a Bíblia nos dá uma orientação, né? Nós temos que, primeiro, conhecer a situação que se encontra o rebanho do Senhor. No caso aqui, as igrejas do distrito de Santa Cecília, a liderança, nós temos que conhecer como é que está o estado de cada uma das ovelhas. Quem são essas ovelhas? São, em primeiro lugar, aquelas que estão na lista de membros da secretaria. Essas são as ovelhas do rebanho. Em segundo lugar, indiretamente, é aquelas que ainda não estão na lista, mas elas fazem parte do rebanho. São aqueles nossos amigos que já estão vindo na igreja, que já estão matriculados na escola sabatina, mas que ainda não são batizados. Nossos filhos que ainda não têm idade para serem batizados, mas que eles fazem parte também da igreja. Então, esse é o rebanho do Senhor. Esse rebanho nós temos que conhecer. Por que a gente tem que conhecer? Porque se a gente não conhece, a gente não tem como cuidar, que é o segundo verbo que aparece ali. Os dois verbos que aparecem de ordem de ação para nós no verso 23 do capítulo 27 de Provérbios em primeiro lugar, conheça, conhecer, em segundo lugar, cuidar. Portanto, queridos, o título da mensagem dessa manhã, como o pastor Milton Ventura falou, é o seguinte: quem conhece, cuida. Nós podemos falar que o inverso é verdade. Quem não cuida, talvez é porque não conhece. Claro que tem pessoas que não cuidam por negligência. Conhece, mas não cuida. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que não estão sendo negligentes. A verdade é que talvez não conheçam o estado das suas ovelhas,
não conheçam todos os membros das suas ovelhas ou do seu rebanho. E a mensagem principal que eu quero trabalhar com todos nós essa manhã, visando essa semana do reencontro, é que nós devemos conhecer cada uma das nossas ovelhas. E a Bíblia nos apresenta uma parábola. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora no texto principal, que está em Lucas capítulo 15. Se você tem aí a sua Bíblia em mãos, eu estou com a minha Bíblia aqui, abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e aqui então encontra-se o texto principal que nós vamos meditar nessa manhã, tá bom? Lucas capítulo 15. Enquanto você está abrindo aí, eu quero convidar você, assim como você está, para que nós possamos, então, nesse momento, ter uma palavra de oração, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Senhor, muito obrigado por esse sábado. É verdade que gostaríamos de poder estar talvez na igreja nesse momento, mas ainda vivemos um período desafiador em face à pandemia, mas obrigado porque podemos, através dos meios digitais, estarmos juntos, continuando então envolvidos na proposta dessa semana, que é buscarmos aquelas pessoas que estão distantes de Ti. Esteja conosco agora na meditação e no estudo que faremos desta parábola de Lucas capítulo 15, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo a leitura aí do verso 1 até o verso 7. Aqui diz assim: Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Interessante, eu não sei qual que é o título que aparece aí na sua Bíblia dessa parábola. A verdade é que esse capítulo são 3 parábolas, onde Jesus quer ilustrar a mesma questão da importância para Deus das pessoas, né? Depois dessa vem a parábola da dracma perdida e depois o filho pródigo, mas hoje nós vamos meditar só nessa primeira. Aqui na minha Bíblia o título é A Parábola da Ovelha Perdida. Mas eu penso que se Jesus pudesse dar um título para essa parábola que ele contou, o título que ele daria não seria Parábola da Ovelha Perdida, mas A Parábola da Minha Ovelha Perdida. Pode parecer simples, mas tem toda a diferença se o título fosse A Minha Ovelha Perdida, ao invés de A Parábola da Ovelha Perdida. Da ovelha é muito impessoal, mas aqui nessa parábola a gente vê que para Jesus aquela ovelha era especial. Para aquele pastor, aquela única ovelha, ela era muito especial para ele. E a gente percebe que o contexto no qual Jesus conta essa parábola era um contexto onde os próprios sacerdotes, enfim, escribas, os fariseus, eles negligenciavam, colocavam em segundo plano ou tinham preconceito dos membros e de alguns judeus daquela época. Quando os fariseus e escribas viram Jesus com pecadores, que a Bíblia diz aqui, publicanos, enfim, essas eram as pessoas rejeitadas. E aí então Jesus resolve contar uma parábola para dizer que todas as pessoas são importantes para Deus. Deus conhece todas de forma individual, de forma personalizada. E é por ele conhecer que ele cuida. O texto que a gente leu no início de Provérbios é um texto que representa o que Deus faz por nós. Ele conhece a mim e a você de forma individual, personalizada. E por conhecer, ele cuida de cada um de nós. E ele tentou
ilustrar esse cuidado e essa atitude dele para com as pessoas através dessa parábola. E aqui nós podemos resumir essa parábola em 3 pontos principais. O primeiro ponto, queridos, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, diz respeito com a primeira atitude desse pastor. Pense você, se você tivesse 5 ovelhas, e você então volta do pasto, Jesus diz que o pastor estava pastando com as ovelhas, imagina que o pastor volta para o cercado, para o curral, se ele tivesse 5 ovelhas, e ele volta, seria fácil de saber que uma ovelha não estava lá. Você consegue perceber facilmente, se são poucas, que uma não está ali. Mas a Bíblia descreve que ele tinha 100 ovelhas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O texto não diz, mas obviamente você vai saber dizer a resposta. Como é que aquele pastor, ao voltar do campo com o seu rebanho, ele soube que uma ovelha não estava lá? Das 100, como é que ele sabia que tinha apenas 99 e que uma estava faltando? Como é que você acha que ele fez para saber isso? Muito bem, a resposta é óbvia, né? Ele deve ter contado. É claro, não tem como você olhar para um monte de ovelhas e você, só olhando assim, saber, está faltando uma, a menos que todas as ovelhas dele fossem brancas e uma fosse preta, ou que todas fossem pretas e uma fosse branca. Aí tudo bem, seria fácil de você identificar isso, mas não é o caso aqui. Com certeza, queridos, ele contou. E eu vou dizer para você com certeza que ele contou, porque no Espírito de Profecia, quando Ellen White comenta essa parábola, Ellen White ela cita uma impressão, uma informação muito interessante. Ela diz que aquele pastor, quando ele chega com o rebanho de volta em casa, ele conta, e ela diz que ele reconta, ou seja, ele conta 2 vezes o rebanho para ter certeza. Sabe, queridos, aqui está o primeiro ponto que eu queria compartilhar ou meditar com cada um de nós nessa manhã. O pastor, ele contou. E aqui está o primeiro verbo, e que nos ajuda a entender essa importância do conhecer e cuidar. Queridos, a gente tem que aprender a contar as ovelhas do rebanho. Sabe, nós temos oportunidade na igreja para fazer isso de várias formas. Nós, secretários, agora eu falo por mim, eu sou secretário da associação e trabalho com secretários das igrejas e grupos. A gente pede que os secretários façam a classificação dos membros. Sabe o que é isso? É pegar todos os nomes que estão na lista de membros e classificar eles entre membros que estão vindo frequentemente, membros que são regulares, mas não são tão frequentes, talvez por motivo de saúde, enfim. Membros que estão em outra igreja adventista e que tem que fazer a sua transferência. Membros que estão afastados da igreja e precisam ser resgatados. E membros que desapareceram, que ninguém sabe o contato deles. Por que a gente tem que classificar os membros? Porque a classificação é uma forma de você contar e saber bem direitinho quem é cada um e a situação que cada um está, para que assim, conhecendo e contando a realidade de cada um deles, nós possamos cuidar. Mas você pode pensar assim, pastor, mas então isso, contar, é trabalho da secretaria. Pelo contrário, isso é trabalho de todos nós. E todos nós fazemos parte de uma estrutura da igreja que a gente chama o coração da igreja, que toda semana ela conta as ovelhas do rebanho. Você sabe dizer que estrutura é essa? Muito bem. Se você respondeu escola sabatina, você acertou. Todos os sábados, desde os departamentos infantis até os adultos, a gente conta. E essa é a melhor contagem, porque a lista de membros da igreja não contempla outras ovelhas que também fazem parte do rebanho, como eu já falei. Mas a chamada da escola sabatina, ela contempla desde o rol até os adultos, todos os membros, as ovelhas do rebanho. As crianças que ainda não são batizadas, os nossos amigos que já estão frequentando a igreja não são batizados, eles estão matriculados no cartão de escola sabatina. E os professores, que são os pastores do rebanho, todo sábado, ao fazer a chamada, eles devem contar para saber como está o rebanho.
E eu fico me perguntando, né? O que a gente faz com essa contagem? O que a gente faz se a gente descobre que uma ovelha não está no rebanho? O que vocês, professores de escola sabatina, o que vocês, membros da unidade de ação, fazem quando o pastor faz uma chamada e percebe que uma ovelha não está presente na escola sabatina, que ela não está vindo faz tempo? O que secretários vocês estão fazendo ao classificar os membros e dizer ali que de 100 membros da igreja, 10 estão afastados da igreja a resgatar, 2 estão desaparecidos? O que a gente tem feito com essas informações? O que anciãos, pastor, o que nós temos feito com essas informações? Sabe, queridos, contar é extremamente importante. Se aquele pastor não tivesse contado o seu rebanho e recontado, como Ellen White fala, ele não teria essa certeza de que uma ovelha estava faltando. Agora, contar apenas não é suficiente. Fazer a chamada da escola sabatina não é suficiente. Classificar os membros não é suficiente. Porque a gente tem que fazer uma segunda coisa. Imagina você, se aquele pastor tivesse contado e depois de recontar ele descobriu assim, tem 99, mas uma está faltando. Mas sabe de uma coisa? O que é uma em relação a 99? Se ele tivesse feito pouco caso daquilo, não, eu não vou atrás, deixa que essa ovelha volta sozinha. Eu não vou ir atrás dela. Eu pergunto, adiantou alguma coisa saber que tinha uma ovelha que não estava ali? Não adiantaria nada, queridos. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a sua e a minha atenção nessa manhã é o segundo verbo que aparece nessa história, que está ali no verso 4, que diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O segundo verbo que nós encontramos aqui, queridos, é o verbo buscar. Queridos, aquele pastor contou, e fruto da contagem ele descobriu que estava faltando. E ele resolveu o seguinte: eu vou buscar essa ovelha que está perdida. E, queridos, o texto, a história diz que ele fala assim, eu vou buscar, e eu vou buscar até que eu encontre. Ou seja, ele não voltaria se não fosse com a ovelha nos braços, quer viva ou morta, mas ele ia buscar até encontrar. Sabe, queridos, eu fico pensando nesse texto. Quantos de nós não estamos contando os membros? Secretários fazendo a classificação, passando para os anciãos, votando em comissão, fazendo o GER, professor de escola sabatina fazendo a chamada e deixando por isso mesmo. Pensando assim, fulano não está vindo. Pois é, que pena, vamos orar por ele. Vamos torcer que ele venha para a igreja. Queridos, se a ovelha está perdida, ela não vai voltar sozinha. A gente tem que ir em busca das ovelhas. Se nós não formos em busca dos membros que não estão vindo na igreja, eles não vão voltar. E muitas vezes a gente faz pouco caso. A gente faz que nem os fariseus. A gente segrega um grupo e deixa eles ao léu. E eu não tenho como cuidar de todas elas, amigos. Mas, brincadeiras à parte, mas, queridos, nós precisamos aprender aqui com a história do pastor. Não basta contar. Se a gente conta, mas não busca, não adianta de nada contar. Era quase que melhor que nem tivesse contado. E tem muita gente que pensa justamente assim. Tem gente que não quer classificar, que não quer contar, que não quer pôr os nomes no cartão de chamado da escola sabatina. Aliás, esse é o maior atestado de uma igreja que não se preocupa com as suas ovelhas e com aquelas que estão perdidas, que é o fato de não querer colocar todos os nomes que estão no cartão que estão na lista de membros da secretaria no cartão de chamada, porque tem gente que não gosta de contar, prefere fingir que não sabe o que está acontecendo, para não ter um compromisso de ir atrás. Queridos, o bom pastor é aquele que, quando uma ovelha está perdida, ele deixa as 99 e fala, eu vou em busca da perdida e só volto quando eu encontrar. Sabe, queridos, o objetivo dessa semana, que começou ontem e que termina no próximo sábado, o título dela é Um Novo Começo. Nós temos muitos e muitos membros da nossa igreja que hoje não estão entre nós.
Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje cerca de 15% de membros classificados na Secretaria da Associação como a resgatar. Você sabe o que são 15 membros hoje? 15% dos membros da Associação Sul-Rio-Grandense? Isso dá em torno aí de 2.500 membros. Nós temos hoje, segundo a secretária de todas as igrejas, 2.500 membros, que as secretárias estão dizendo assim, a gente sabe quem eles são, nós sabemos onde eles estão, e eles estão perdidos. Queridos, o que a gente vai fazer com essa informação? O que nós estamos fazendo? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Bom, eu tenho uma sugestão, uma proposta para vocês para o dia de hoje. Hoje, queridos, a proposta da Divisão Sul-Americana é que à tarde nós nos dividamos em duplas, em grupos ou sozinhos, ponhamos a nossa máscara, levemos um álcool em gel e que a gente vá no portão da casa de todos os nossos amigos que a gente sabe que estão afastados, que estão distantes de Jesus. Fazer uma oração com eles, dizer, olha, você é importante para a gente não se esqueceu de você, o seu nome ainda está na lista de membros da nossa igreja, você faz parte do nosso rebanho, da nossa família, e a gente tem saudade de você, você é importante para nós. E a gente está aqui para dizer que nós estamos orando por você e queremos fazer um convite. Nessa semana está tendo uma programação especial na TV Novo Tempo. E essa programação são para todos os membros da igreja que passam por lutas e desafios hoje. E quem está falando nessa semana é o pastor Luiz Gonçalves e o pastor Alejandro Bulhon. E o Quarteto Arautos do Rei está cantando. Convida ele para assistir a programação pela Novo Tempo. E, eu não tenho a TV Novo Tempo, você pode assistir, bom, nós que estamos aqui em Viamão, em Porto Alegre, tem o canal aberto, você pode assistir pela internet, ao vivo, nós temos também a opção de assistirmos, ouvirmos pelo rádio. Portanto, queridos, eu queria desafiar você, assim como aquele pastor, deixa um pouco quem já está bem. Vamos esquecer um pouquinho nesse sábado daqueles que já estão no curral e vamos em busca dos afastados. Pastor, eu não sei quem são. Eu até me disponho aí, mas eu preciso saber quem são. Conversa com a secretária da sua igreja, ela sabe, ela tem a classificação, ela te dá o nome, e você vai lá e visita essa pessoa e convida ela para assistir a TV Novo Tempo nessa semana. E ainda mais, a proposta é que no próximo sábado aconteça algo todo especial, e que eu já volto aqui para falar o que é. Mas eu queria, amigos, desafiar você de todo o coração. Faça isso. Pastor, mas tem o Covid. Queridos, se você for no portão e pedir para a pessoa ficar um pouquinho distante, não tem risco de passar Covid nem de pegar Covid. Gente, o pastor, ele não se preocupou de sair de noite, que ele poderia encontrar feras, lobos, urso, leão que tinha naquela região, ou que ia ser de noite. Ele não se preocupou com os perigos. Ele se preocupou com a ovelha que estava em meio aos perigos. Queridos, a gente tem que parar de se preocupar um pouquinho conosco e se preocupar um pouco mais com as ovelhas que estão perdidas. Faça isso hoje. Pastor, eu não posso ir, mas eu me disponho a ligar. Eu faço uma ligação. Excelente, já está bom. Pega com seu pastor o contato desses membros, o pastor sabe quem são. Pega com a secretária, fala assim, eu quero ligar para essa pessoa. Queridos, não tem problema nenhum. Nós precisamos envolver as pessoas nesse cuidado de buscar e salvar. Sabe, tem algumas ideias muito legais que estão surgindo sobre como fazer isso. Os jovens, em alguns lugares, estão fazendo serenata, pegando alguém com violão, 3 ou 4 pessoas, indo na casa dessas pessoas, das ovelhas perdidas, para fazer uma serenata para elas. Tem gente que está fazendo um bolo, e aí tira um pedaço do bolo e leva o restante para a pessoa. E dá de presente para a pessoa que está afastada um bolo faltando um pedaço. E fala assim, olha, esse bolo é para você, para dizer que nós não somos completos sem você na igreja. Você faz falta. Olha que ideia bacana essa, gente. Já pensou que legal? A pessoa recebeu um bolo faltando um pedaço e ela vê, nossa, esse aqui sou eu. Eles vieram trazer algo para mim. São tantas ideias, tantas coisas legais que a gente pode fazer. Pastor, mas a gente não se organizou a tempo de fazer isso hoje. Tudo bem, faz amanhã então. Faz durante a semana. Mas, queridos, nós não podemos
estar tranquilos, sabendo que tem 99 ovelhas no rebanho, mas tem uma lá do lado de fora. Nós temos que ir em busca da ovelha perdida. Bom, aqui nós encontramos, então, duas partes nessa história. Primeiro, contar. Segundo, buscar. Mas aqui a história termina com um outro verbo, uma outra parte muito importante. E aqui, então, o verso 5 diz assim: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Depois diz que ele reúne os amigos para celebrarem e alegrarem-se com ele, porque ele achou a ovelha perdida. Sabe, queridos, nós temos que celebrar o retorno de alguém para os braços de Cristo. A gente não tem tanto hábito de fazer isso, mas, queridos, a gente precisa se alegrar. A Bíblia disse, depois no final ali da história, que há maior júbilo no céu por uma pessoa que se arrepende do que por 99 justos que ficaram. Sabe, queridos, Deus se alegra quando a gente se reúne para louvá-lo. Ele se alegra, sim. Mas ele se alegra muito mais quando a gente se reúne para celebrar o retorno de alguém para a igreja. Porque essa celebração significa que a igreja contou, ou seja, a igreja estava preocupada em conhecer a realidade dos membros. Depois, a igreja buscou aquela pessoa que estava afastada. E se eles estão se alegrando, é porque eles se envolveram na salvação de outros. É por isso que há maior alegria no céu. Deus se alegra em você adorá-lo, mas ele se alegra muito mais em você servi-lo. E em você fazer hoje na terra o que ele faria se ele estivesse aqui, que é em busca da ovelha perdida. E, queridos, eu queria desafiar vocês a no sábado que vem ser um sábado de alegria. Porque se a gente se envolver essa semana em buscar as ovelhas que estão afastadas, eu tenho certeza que no próximo sábado, quem sabe, alguns que não estão com a gente hoje poderão estar. E se não for sábado que vem, não tem problema, mas que vocês organizem um dia, um sábado, um domingo, uma programação para celebrar o retorno das pessoas afastadas em Cristo Jesus. Já pensou, queridos, que alegria a gente poder, um dia, contamos e éramos 90, e agora contamos de novo e somos 100. Isso é alegria, queridos, isso é salvação. São pessoas que voltaram para os braços do Senhor. E eu queria fazer aqui um segundo apelo para vocês. O primeiro é que você saia nessa semana, a partir de hoje à tarde ou em algum momento, para ir em busca de alguém que está afastado da igreja. Mas não para tirar o nome dela da lista da igreja, a menos que ela peça. Mas essa visita vai ser para tentar resgatar e falar que ela é importante. Esse é o primeiro apelo. Mas o segundo apelo, queridos, é que vocês organizem um dia de celebração, um sábado especial na igreja, com uma recepção preparada, presentes para as pessoas afastadas, um batismo, quem sabe, pode ser num domingo, um evento numa chácara, um culto com uma santa ceia. Olha que alegria! A pessoa volta para a igreja, participa de uma santa ceia, ela tem a oportunidade de renovar os votos com Deus. Gente, nós temos que aprender a celebrar, a fazer festa, convidar os amigos, a igreja cheia. Ah, pastor, mas pelo Covid a gente não pode encher a igreja. Então vamos alugar um sítio, gente. Vamos alugar uma chácara como distrito, porque daí a gente pode, ao ar livre, enfim, num lugar grande, ter todo mundo junto. Vamos encontrar alternativas, não vamos deixar o Covid nos enclausurar, nos aprisionar, nos manter nesse distanciamento social. Vamos nos unir. Sabe, queridos, o Covid não pode fazer que a missão entre em quarentena. Nós precisamos encontrar alternativas para continuar cumprindo a missão, porque Jesus precisa voltar. E eu quero fazer esse apelo para vocês. Se mobilizem como liderança, como distrito, para ir em busca das pessoas afastadas a partir dessa semana. E quem sabe até o final do ano ter uma celebração. Porque, queridos, de que adianta a gente contar e ficar triste por saber que não tem ninguém, se a gente não celebrar quando essas pessoas voltam? Nós temos que fazer festa, sim. E eu lembro, queridos, de nada adianta contarmos, se também não tivermos a disposição de buscar. Queridos, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos, como igreja, como povo do Senhor, entender, e eu termino com o texto que nós começamos nessa manhã, e que é o título desse sermão. Quem
conhece as suas ovelhas, ele cuida delas. Deus quer que a gente conheça a situação do nosso rebanho e que cuidemos dele, porque é isso que Deus faz por nós. Deus conhece você. Deus sabe como está a sua vida. Ele sabe quais são as suas lutas. Ele sabe quais são os seus desafios. E pode ter certeza que Ele está cuidando de você em cada um dos detalhes. Deus não se esqueceu de você, mas Ele deseja que a mesma coisa que Ele faz com a gente, que nós possamos fazer com os outros, que são ovelhas queridas do rebanho dele, as quais por elas Ele morreu e por causa delas Ele quer voltar para buscá-las. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que possamos ser a extensão desse grande pastor que é Jesus na vida daqueles que nos cercam. Podemos fazer uma oração, pastor Milton, agora, ou a gente vai cantar a música e ora no final? Pastor Leonardo, nós podemos fazer uma oração, mas aí eu vou dar um recadinho antes para a nossa igreja, junto com isso que você apresentou aí para nós. A Igreja da Sicília, ela, durante, acho que uns 15 dias antes já, a igreja está se preparando já para este momento, ela vem se preparando para esse momento. E a igreja, ela fez uma busca no sistema de todos os nomes, os líderes se reuniram para selecionar ali as pessoas que estão vindo, organizar o GER, mas numa reunião de distribuição de nomes. E esses nomes foram distribuídos. Então, o meu pedido aqui para a igreja é que deem continuidade neste trabalho. Pastor Leonardo, eu vou fazer assim algo bem mais pessoal agora, falando de distrito, né? Eu vejo aqui na Igreja da Sicília que é muito comum, de repente, a igreja fecha por uma situação, assim, por uma necessidade, e a impressão que eu tenho muitas vezes é que quando a igreja fechou fisicamente, os membros, eles não se envolvem. Então, eu estou pedindo aqui para você, membro da igreja, e explicando para você que o trabalho ele não mudou em nada, 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 nada. O que vocês prepararam até aqui continua com todo o gás, com toda a força, a programação está bem organizada, os nomes estão distribuídos, e aí eu coloquei algumas orientações aqui para vocês. Ó. Essa semana é importante, tá, que todos os membros acompanhem os cultos nas casas, porque, se possível, você vai estar junto com um amigo seu, não adventista, afastado, aquele que não vem na igreja há um tempo, você vai acompanhar o culto com ele. Se não dá para ser na mesma casa, você acompanha o culto com ele, você na sua casa e ele na casa dele. Mas antes do culto, antes do programa da TV Novo Tempo, ali com o pastor Luiz Gonçalves, ali com o pastor Bulhon, você entra em contato, vê se a pessoa está precisando de alguma coisa, tá tudo certo com o culto, vamos acompanhar aí juntos, você na tua casa e eu na minha, e depois do programa, se possível, aquele feedback. O que você achou do programa? Deu certo? Gostou? Então, você conhece o teu amigo, você sabe como chegar nele aí de uma maneira que não vai afastá-lo nem assustá-lo e também não vai deixar ele se sentir pressionado, mas que vai dar certo, né? Nós vamos estar a cada noite, a cada dia, passando os links para vocês, passando orientações para vocês. E se na sua casa você não conseguiu reunir nenhum amigo afastado, ou se você não está em contato com nenhum afastado, porque você não tem contato com nenhum, você não conhece nenhum amigo afastado da igreja, você de repente é novo na Igreja da Sicília, então a minha sugestão é a seguinte, ó, é que você acompanhe o programa também e que você fique em oração junto com a gente, por este trabalho e pelos resultados do trabalho. Eu coloquei uma frase final aqui, ó. Deus, ele tem grandes bênçãos para dar para você e para dar também para os nossos amigos afastados. Mas, para Deus poder derramar essas bênçãos, meus amigos, depende muito das minhas ações e das suas ações. Pastor Leonardo, vamos cantar o hino final agora? A mensagem foi muito boa aí, pastor Leonardo, muito obrigado pela explicação, pelo texto bíblico, com certeza o Espírito Santo aí estava te dirigindo nesse momento, e a minha ideia agora é nós cantarmos o hino final e depois, pastor, você faz a oração final, pode ser? Ok, pode ser. Então tá, o Léo aí vai colocar para nós então o hino final.
Oi, Milton. Antes da tua oração final, eu quero falar para o Léo aqui, né? A escolha dele aqui foi muito boa. É um hino, uma música aí pouco usada na nossa igreja, mas o conteúdo dela é um conteúdo profético, é um conteúdo bíblico, é um conteúdo do espírito de profecia. E amém. Que esse seja o sangue que corra nas aveias de cada um de nós aí da igreja. Amém, amém, é verdade. Muito bem, vamos então orar, amigos, e que realmente parabéns pela organização que a igreja vem fazendo há algumas semanas para essa semana, e que você possa atender o apelo do pastor Milton e que realmente possamos ter muitos amigos voltando para os braços de Jesus. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por esse sábado, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mesmo que pelas redes sociais, mas conectados em oração, em espírito. E, Pai, obrigado porque um dia nós pudemos fazer parte do teu rebanho. Mas assim como nós, muitos hoje ainda fazem parte, são ovelhas do teu rebanho, mas estão afastadas por algum motivo, e nós já sabemos quem elas são. Nós já contamos e já demos falta de alguns. Agora, Pai, nos use para que possamos buscar essas ovelhas e que não voltemos para casa enquanto não possamos trazê-la nos braços, para que ao voltarmos nos alegremos e festejemos pelo retorno dos nossos irmãos à igreja. Que essa semana seja uma bênção. Use o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Alejandro Bulhon, o Quarteto Arautos do Rei e cada um de nós, e que o esforço conjunto de todos nós possa resultar na salvação e no retorno dos nossos queridos para os teus braços de amor. Esteja conosco nessa tarde, abençoando todas as atividades e as buscas que faremos. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Leonardo. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te dirigindo, te abençoando aí no teu ministério, no teu trabalho. E que a Igreja da Cecília continue crescendo e sendo abençoada aí pelas mensagens da administração. Muito obrigado mesmo, pastor. Valeu, Milton. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí pelos nossos amigos aí que participaram, preparando o culto, preparando os links, montando equipamento na igreja. Os nossos irmãos que participaram pelo Face, que Deus continue dirigindo cada um de vocês. E hoje à tarde estamos aí no telefone, no WhatsApp e na rua também, buscando essas ovelhas aí. Um abraço, queridos. Bom sábado para vocês.